Eu tô no terceiro capítulo, mas aqui no primeiro a gente já tem a apresentação de um dos personagens principais, que é um oponente do Grande Irmão, é o Goldstein, não sei. Ele fazia parte do partido e aí acabou traindo, e ele é o principal alvo do ódio de todas aquelas pessoas que fazem parte aqui desse cenário. Então esse tal 2 minutos de ódio é como se fosse, pelo que eu entendi, é como se fosse um programa no qual ele faz os seus discursos e as pessoas se reúnem para observar e cultivar esse ódio todo. Então aqui a gente já tem a apresentação de alguns elementos que configuram esse grande paradoxo, porque o Goldstein ele defendia a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, a liberdade da assembleia, enfim, a liberdade do pensamento. E era esse pensar que a polícia do pensar, né, como o próprio nome já diz, estava monitorando a todo tempo. E inclusive se conecta diretamente com o medo que o personagem principal tinha de escrever o diário, porque a polícia do pensar iria identificar essa expressão do pensamento. O capítulo 3, ele traz um elemento crucial para a compreensão da obra, que é justamente esse apagamento da memória, esse apagamento das histórias e a distorção dessa história. Então, até que ponto o sistema pode controlar a nossa memória, a nossa história. O Winston, ele tá nesse constante abismo justamente por se sentir a única testemunha de uma história que nem ele mesmo consegue situar de uma forma lúcida, justamente pelos anos, né, de apagamento, de manutenção e de distorção da sua própria história. Então, seja em termos de relatos pessoais ou da sociedade como um todo, ele percebe que tudo foi distorcido e a única história plausível, a única história viável e dada como verdade foi a história difundida pelo partido. E é algo que acontece em todas as sociedades. Se a gente for pegar a formação da sociedade brasileira, isso é explicitamente percebido em todos os sentidos, desde que o Brasil é Brasil, porque houveram apagamentos em detrimento, novamente, dessa manutenção da hierarquização. Esse apagamento de forma tão violenta e tão massiva que grande parte da história foi perdida por algum motivo, receberam o apelido de buracos da memória. Está explicando sobre o trabalho de Winston. Quando alguém sabia que um documento deveria ser destruído, ou até quando a pessoa via um pedaço de papel usado espalhado por aí, tinha-se a atitude automática de levantar a tampa do buraco da memória e jogar o papel ali, de onde seria transportado numa corrente de ar quente até uma das enormes fornalhas que estavam escondidas em algum canto do prédio. Isso é o retrato escancarado de uma realidade que esteve sempre, incessantemente, de forma implacável, apagando a sua própria história. Em 1948, publicado em 1949, ali naquele ambiente pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, Holocausto e nazismo, fascismo, a gente pode fazer um paralelo com a questão do Holocausto, o que nos coloca em uma outra linha de pensamento em relação à nova língua, que é a língua oficial da Oceania, e em relação ao simbolismo do diário, que foi o primeiro símbolo de resistência e de fuga e de expressão de uma liberdade ali dentro daquele controle todo. Coisa que eu percebo muito nesse livro é a importância da linguagem, qual é a potência da linguagem nesses contextos. A linguagem é um ato de resistência, principalmente face a esse apagamento exacerbado. Em relação a essas conexões inevitáveis que a gente sempre faz com as nossas bagagens, eu lembrei aqui no capítulo 3 sobre a questão da manutenção da hierarquia em relação às classes mais vulneráveis. Mas ele fala assim que enquanto a mãe dele e a irmã, no contexto do sonho, eram sugadas em relação à morte, estavam lá abaixo porque ele estava aqui em cima. Ou seja, algumas pessoas precisam estar abaixo para outras estarem acima. E ele ainda fala, não havia recriminação no rosto ou no coração delas, apenas a compreensão de que precisavam morrer para que ele permanecesse vivo, e de que isso era parte da ordem inevitável das coisas, da valorização de uma camada social em detrimento da miséria da outra. E isso é colocado desde sempre para nós realmente como uma coisa inevitável. Fica até difícil pensar em algo diferente disso. Ainda no capítulo 3 a gente tem a lógica do duplo pensar de uma forma mais elaborada e mais explicada.
que é essa capacidade de pensar duas coisas ao mesmo tempo, duas coisas contraditórias ao mesmo tempo, que é exatamente o dilema que o Winston vive, porque ao mesmo tempo que ele está inserido e precisa obedecer todos os preceitos daquela configuração de mundo, ele não acredita naquilo, ele não confia, ele não concorda, então ele vive nessa constante de agir de uma forma, só que na verdade pensar de outra forma, e sempre nesse ato de pensar as duas coisas, e enfim, é uma eterna angústia. Eu também destaquei uma coisa muito interessante em relação ao controle do partido, no que se refere à alteração dos registros e no apagamento dos registros. Então, Winston se torna a única testemunha de algo que nem ele mesmo, pelos efeitos do apagamento, consegue ter certeza do que aconteceu, das suas memórias. Elas se tornam embaçadas. Mas, assim, é uma estratégia, é um plano político esse apagamento e essa distorção da história tal como ela realmente foi. Fazendo uma conexão com as minhas últimas leituras, essa questão da manutenção da hierarquização e do poder de um modo geral me lembrou muito Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, onde ela fala nos primeiros capítulos a respeito da inferiorização das mulheres em relação à visão dos homens. E aí ela vai falar de uma situação específica em que o homem, ele coloca a mulher, ele enxerga as mulheres como intelectualmente inferiores, e ela fala como esses sistemas, eles precisam criar um alvo para se manterem ativos. Então, eles não se mantêm a partir dos próprios princípios, eles precisam eliminar uma camada, eles precisam inferiorizar uma camada social para se manterem no poder. O povo, ele precisa ser alvo dessas pessoas, não como uma forma dialógica, não como uma participação ativa, mas como esse objeto. O próprio Paulo Freire fala sobre coisificar o ser humano, não vê ele como um sujeito, mas essa coisificação do ser humano para trabalhar em prol dessa manutenção. Então, muitas vezes a gente fica se perguntando por que certas camadas sociais apoiam pessoas, partidos, sistemas, enfim, que não ligam ou que estão limitando todos os direitos deles.